Pessoal, então bom dia. Nós veremos nessa videoaula sobre o assunto de gramáticas LR0, ou seja, são aquelas gramáticas capazes de serem reconhecidas por analisadores sintáticos ascendentes construídos com o autômato LR0. Então, para a gente fazer esse estudo, a gente vai começar então primeiro fazendo uma reflexão aqui sobre as gramáticas LR0. Então, como eu falei, essas gramáticas são aquelas gramáticas reconhecidas pela análise LR0, e lá da análise LR0, que a gente viu a construção do autômato, nós vimos que dentro desse algoritmo, que transforma-se no autômato LR0, a gente tem estados que têm itens LR0. E os estados que contêm itens, onde o ponto aparece imediatamente antes de um terminal, isso indica que aquele estado ele é um estado que vai gerar empilhamentos, certo? Porque a gente vai fazer transições com esses terminais para outros estados, ou seja, a gente vai empilhar outros estados durante o nosso processo de análise LR, certo? Quando o estado que está lá no nosso autômato LR0, ele tem um item completo, ou seja, o ponto aparece no final de uma produção, de um item LR0, nesse caso, esse estado ele representa uma redução, certo? E é por causa disso que lá na nossa construção da tabela a gente reduz para não importa qual a nossa entrada. E no nosso autômato também, a gente não olha para a entrada para a gente fazer a redução. Então esse zero que aparece aqui das gramáticas LR0 e dos autômatos LR0, ele diz respeito unicamente a quando eu vou fazer a redução. No momento da redução, eu não olho para a entrada. Então, o estado ou ele é de redução ou ele é de empilhamento. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se a gente tiver as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer que a nossa gramática ela é ambígua, certo? Então, uma forma da gente saber se a gramática é LR0 é justamente usufruir, fazer a análise com o autômato LR0 e se ele conseguir ser construído sem nenhum tipo de conflito, ou seja, o estado ou ele é de redução ou ele é de empilhamento, quer dizer então que a gramática que foi utilizada para se construir esse autômato ela é uma gramática LR0. Além disso, uma outra forma da gente ver, mas que também está meio associada a essa do autômato, é olhar para a tabela. Uma vez construída a tabela LR0 a partir do autômato, a tabela nada mais é do que uma reflexão tabular, né, do autômato, e cada célula dessa tabela tem que ter uma única ação. Se uma célula dessa tabela tiver mais de uma ação, quer dizer então que aquela gramática que foi utilizada para se construir o autômato e a tabela, essa gramática ela não é LR0. Então, a gente tem aqui uma forma bem fácil de ver, né, olhando para o autômato, se a gente tem uma gramática LR0 ou não. Então, no caso do conflito empilha-reduz, que é o nosso shift-reduce, se a gente tiver um estado que tem um item completo com qualquer outra coisa, certo? Essa qualquer outra coisa, no caso, um item onde exige um empilhamento, nesse caso a gente vai ter o conflito empilha-reduz. Isso significa que quando a gente tem um item completo, esse item completo tem que estar totalmente sozinho no estado, certo? Ele não pode estar acompanhado de nenhum outro item, de nenhuma outra forma, certo? Então isso é o que a gente chama do conflito empilha-reduz. A gente tem aquele outro conflito, que é um conflito mais complexo, que se chama o conflito reduz-reduz. No conflito reduz-reduz, quer dizer que eu vou ter dois itens, pelo menos, né, dois itens completos nesse estado. Então aqui, nessa situação, eu estou nesse estado, eu não sei se eu devo reduzir para o A ou para o B, certo? Dentro do universo LR0. Então, para isso, eu tenho um conflito reduz-reduz. Essas duas situações, elas são situações que evidenciam provas que aquela gramática não é LR0. E para isso, a gente precisa construir o autômato LR0, todos os estados possíveis de análise, né? Além disso, esse estado, esse conflito reduz-reduz, ele é um pouco mais complexo porque ele mostra uma ambiguidade bastante forte na nossa gramática, certo? Então, o conflito reduz-reduz exige realmente que a gente reveja a nossa gramática para que a gente remova essa ambiguidade, quer dizer que a gente construiu ela de uma maneira muito ambígua, pelo menos do ponto de vista LR0. Então, para a gente exercitar um pouco esses diferentes... essa questão de saber se uma gramática é LR0 ou não, eu trago aqui alguns exemplos para a gente olhar junto, né?
Então, essa primeira gramática aqui, LR0, é uma gramática de parênteses balanceados. A gente já fez, inclusive, esse exercício aqui como exemplo nas videoaulas anteriores. E eu trago para vocês aqui, novamente, justamente esse autômato, certo? Construído já, que é esse que está aparecendo aqui na tela agora. Como a gente pode perceber, esse autômato aqui, ele tem aí um certo número de estados, e os estados que têm itens completos, que eu vou assinalar eles aqui em vermelho, é esse aqui e esse aqui, vocês podem perceber que ele tem itens completos e esses itens completos, LR0, estão sozinhos dentro dos estados. Isso quer dizer que esses dois estados são estados de redução e aqui também de redução. Os demais estados, esses três do meio aqui, esse inicial, o estado do central e esse estado intermediário aqui, esses estados são estados de empilhamento, porque a gente tem sempre depois do ponto alguma coisa e a gente vai para outros estados fazendo empilhamento através desses símbolos terminais ou não terminais. Claro que a gente tem uma exceção, a gente já viu ela nas videoaulas anteriores, que esse estado final aqui, ó, ele é um estado que também indicaria uma redução, mas pelo fato que ele contém o item construído a partir da nossa regra gramatical que foi artificialmente colocada na nossa gramática para estender a gramática, ele indica então uma aceitação. Mas a aceitação, ela pode ser vista como se fosse uma redução, só que é uma redução especial para aceitar a entrada, certo? Então, voltando aqui para os outros exemplos, nós temos aqui então um segundo exemplo, que é a gramática de expressões aritméticas rudimentares. Então, eu estou afirmando aqui que essa gramática ela não é LR0, certo? Como vocês podem ver aqui, não são LR0. Então, a gente precisa mostrar por quê, certo? Então, voltando aqui para o nosso quadro slide, a gente pode perceber aqui que o primeiro passo para a gente fazer descobrir se essa gramática ela é ou não LR0 é a gente estender a gramática, certo? Então, a gente cria um não terminal que não faz parte da gramática, estende essa gramática, então agora a gente tem as três regras. Depois a gente constrói o estado inicial, certo? Fazendo o fechamento vazio a partir desse E aqui. Então vou colocar então E que leva para ponto E mais N e E que leva para ponto N. Então esse é o nosso estado inicial. E aí agora, já antecipando a situação que vai mostrar que essa gramática não é LR0, eu vou fazer uma transição com o E, certo? Fazendo a transição com o E, notem que a gente tem dois itens LR0 aqui que aparecem com o E imediatamente depois do ponto. Então, na hora que eu for fazer essa transição, eu vou ter que fazer o E' que leva para E ponto, mas também fazer o E que leva para E ponto mais N, porque eu fiz a transição com o E. Esse estado aqui, ele não tem mais nenhum fechamento, então ele é um estado já fechado, né? Ele tem dois itens de base nesse caso. Ele mostra, então, de certa forma, um conflito aí LR0, porque a gente tem um item completo misturado com um item que vai nos levar a uma transição. Eu vou fazer, então, a partir desse estado, uma transição com o mais. Só que aqui a gente tem que tem que ter um certo porém aqui nessa nossa discussão, que esse estado ele é um estado de aceitação, certo? Porque ele contém esse nosso item completo da nossa regra especial. E esse item completo, quando a gente for construir a tabela, para ter, de certa forma, um significado importante aí no processo de análise LR, a gente só vai considerar essa redução, entre aspas, no caso se tiver $1 na minha entrada. Então, na realidade, aqui a gente está num estado de redução especial, que é o estado de aceitação, certo? Como a gente só aceita com $1 na entrada, a gente pode perceber que esse empilhamento com o mais, que a gente poderia fazer aqui, certo? Fazendo, por exemplo, uma transição com o mais, isso aqui é perfeitamente válido, certo? Então, essa gramática, a gente diz que ela não é LR0, mas, bom, a gente consegue fazer um hackzinho na tabela e também no algoritmo de análise LR para fazer funcionar, certo? Então, embora ela não seja LR0 na sua natureza, digamos assim, a gente consegue ainda fazer o processo de análise LR a partir do autômato LR0, por causa desse pequeno detalhe.
Indo agora então para o próximo exemplo é a nossa gramática de parênteses balanceados, certo? Então, eu vou passar aqui novamente para o nosso quadro. Aqui no nosso quadro slide, a gente tem então a situação onde a gente já fez aqui a cópia da gramática, estou preparando aqui, onde a gente tem aqui a gramática que foi copiada do slide, e fazendo então a extensão da gramática, a gente chega nessa situação e fazendo o estado inicial, a gente vai construir o estado inicial a partir desse item LR0, que é o símbolo inicial que foi adicionado artificialmente, ponto S, e em seguida a gente vai fazer então o fechamento daquele S para colocar a regra que leva para S, ponto, abre parênteses, S, fecha parênteses. Mas percebam que a gente tem também, na nossa gramática, um S que leva para vazio. E lembrando lá dos nossos itens LR0, a gente sabe que a produção que leva para de S que leva para vazio se torna um único item, que é o S que leva para ponto, certo? E completando o fechamento que a gente começou a fazer aqui, a gente vai colocar então a produção S que leva para ponto, certo? E isso faz com que a gente já complete então o fechamento vazio, então esse é o nosso estado inicial. Olhando para esse nosso estado inicial, e aí agora vem a parte interessante, é que ele tem um item completo, que é esse aqui é um item completo, e ele tem dois itens que indicam empilhamento. Então esse aqui indica empilhamento, aqui também empilhamento, certo? E esse último aqui indica redução. Pelo fato da gente ter uma redução, e na redução a gente sabe que não olha para a entrada, certo? A gente vai reduzir para não importa qual a entrada. Nessa entrada a gente pode ter um abre parênteses, certo? Então isso aqui é um exemplo bem forte de conflito empilha-reduz. Essa gramática ela não consegue ser analisada com o algoritmo LR0, por causa que esse item completo aqui está fazendo com que esse estado seja um estado de redução. Ele é um estado de redução para não importa qual é a entrada, inclusive para a entrada que nos levaria para o estado S que leva para ponto depois do abre parênteses S. Certo? Aqui eu teria que ainda fazer o fechamento. Então eu tenho aqui um shift possível, um empilhamento com abre parênteses, e esse mesmo abre parênteses me leva a uma redução pelo item S que leva para ponto. Então essa gramática aqui ela não é LR0 mesmo, certo? E indo agora para o nosso último exemplo, então é a gramática do else opcional, certo? Que é essa aqui, onde nós temos S que leva para if, S que leva para A e if que tem aqui o nosso if, comando só if, e depois o nosso comando com o else opcional, certo? Então, esse exemplo aqui é um exemplo clássico que a gente já viu, inclusive lá nas nossas videoaulas de análise descendente, onde lá a gente viu que essa gramática ela não era uma gramática LL1, certo? Por causa desse conflito. Aí agora eu estou afirmando também que ela não é LR0. Vamos mostrar por quê, certo? Então, eu vou passar agora para o nosso quadro slide, nós temos aqui o quadro slide, e a gente pode perceber aqui que eu já coloquei a gramática, vou fazer então a extensão da gramática, como a gente de hábito faz, e em seguida então eu vou construir o estado inicial a partir dessa regra que eu adicionei artificialmente para estender a gramática. Eu vou fazer o fechamento do S. Faço o fechamento do S, coloco o S que leva para if, certo? Que é um não terminal, e o S que leva para ponto A, certo? Que é o comando, o outro comando, né? Depois eu vou fazer o fechamento em cima desse if e vou adicionar então as regras if que leva para ponto if S e if que leva para ponto if S, else, S. E esse é o meu estado inicial, certo? Já que esses outros itens LR0 que eu adicionei, eles não são, não tem fechamento porque eu tenho terminais depois do ponto. Aí agora, imaginando que a gente sabe qual que é o problema é justamente o else opcional, então eu vou fazer uma transição com o if, eu vou em direção ao else. O else ele aparece nesse item aqui, então eu tenho que ir em direção a ele, para a gente mostrar o problema, para provar que essa gramática não é LR0. Então eu vou fazer uma transição com o if. Fazendo essa transição com o if, eu vou então para a situação onde o if leva para if.s. Esse item de base que eu estou colocando aqui é por causa desse item aqui, LR0, então eu fiz o ponto entre o if e o s. E em seguida eu coloco a mesma situação para regra aqui inferior, onde eu tenho também o else na minha regra, certo?
Então, nesse momento aqui, eu vou fazer o fechamento do S, certo? Eu vou fazer o fechamento desse S, vou colocar lá S que leva para if, S que leva para A, if que leva para os itens LR0 correspondentes. Então, esse é o meu segundo estado aqui. Então, eu estou indo em direção ao problema. Para ir em direção ao problema, eu tenho que ir em direção ao else opcional. Então, para isso, eu vou fazer uma transição com o S, certo? Então, fazendo essa transição com o S, eu vou ir para a situação onde esse S ele aparece com o if, é o comando if, com o S com o ponto no final. Então, aqui eu tenho um item completo. Esse item completo é um item de base desse novo estado que eu estou criando a partir da transição com o S. Então, o ponto está indo para o lado direito desse S. Além disso, como o S aparece também do lado direito desse ponto aqui, como eu fiz a transição com S, eu tenho que carregar junto para transformar num novo item de base também esse segundo item LR0. Então, para isso, eu vou adicionar essa situação aqui, certo? Então, e o fechamento disso aqui não tem, então eu termino aqui. E é justamente esse estado que me ilustra o problema do nosso conflito de empilha-reduz. Por quê? Porque eu tenho um item completo junto com um item que me indica uma transição, um empilhamento com o else. Então eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho a minha redução, eu tenho um empilhamento. Então isso aqui é um conflito shift-reduce e mostra que a gramática ela não é LR0. Então se a gente fosse pensar, construir a tabela desse exemplo aqui, só para a gente terminar, eu vou numerar então os estados, então vou numerar 0, 1 e 2 aqui, e aí agora vamos construir a tabela, e na tabela a gente vai preencher a linha número 2. Então essa linha número 2, então eu vou ter if, azinho, else, dólar, e eu tenho também os meus não terminais, eu tenho o meu não terminal S e o meu não terminal if. Então aqui tem a linha número 2 desse estado número 2. Se a gente for construir a tabela, como é que essa tabela vai ficar? Ela vai me indicar, com o else, um empilhamento. Vamos supor aqui que com esse empilhamento eu vou ir para esse outro estado aqui, e esse outro estado é o estado número 3 aqui, certo? Então, esse estado número 3 é para onde eu vou com o else. Então, aqui eu vou para o estado número 3. Ao mesmo tempo que eu tenho esse empilhamento com o else, eu tenho também a redução a partir desse primeiro estado. Então, essa redução vai me fazer preencher em todas essas colunas aqui, a coluna do if, do a, do else e do dólar, reduz pela regra if, que leva para if s. E como a gente pode perceber, aqui nós temos então um conflito shift-reduce justamente nessa célula, porque essa célula vai ter então o quê? Um empilhamento por estado 3 e uma redução por essa regra. Eu tenho duas ações na mesma célula e isso caracteriza então um conflito de empilha-reduz. Certo, pessoal? Então com isso eu termino essa videoaula. A gente trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês como que a gente mostra que uma gramática é LR0 ou não. Termino por aqui, deixo um grande abraço para vocês e até a próxima.